Gente, tem novidade ali no caso de Fernando Collor de Mello. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes pediu hoje que os advogados do ex-presidente Fernando Collor expliquem a falta de exames relacionados ao diagnóstico de Parkinson do ex-presidente. Para a gente relembrar, a defesa de Fernando Collor tinha entrado com um pedido de prisão domiciliar, alegando as comorbidades do ex-presidente. O Moraes, então, deu 48 horas para que a defesa apresente a íntegra dos exames de Collor, inclusive os de imagem. Ele quer analisar os documentos para decidir sobre o pedido de prisão domiciliar. Os advogados teriam que comprovar que Collor tem 3 doenças: Parkinson, bipolaridade e apneia do sono grave. Os documentos foram apresentados, mas Moraes pediu hoje a íntegra dos exames como complemento ao anexado pela equipe jurídica do ex-presidente. O ministro citou a inexistência de exames durante um período realizado sobre o diagnóstico de Parkinson de Collor e pediu explicações. O que está escrito lá na decisão do ministro Moraes? Esclareça a inexistência de exames realizados no período de 2019 a 2022, indicativos e relacionados à doença de Parkinson. Collor está preso desde a sexta-feira da semana passada por decisão de Moraes. Ele determinou que o ex-presidente cumpra a pena de 8 anos e 10 meses de corrupção, de cadeia, por corrupção e lavagem de dinheiro em um esquema na BR Distribuidora entre 2010 e 2014. Léo, parece que a defesa está com dificuldade de comprovar com todas ali os elementos de que o Fernando Collor de Mello tem Parkinson, pelo menos nesse período aí que o Moraes está pedindo as explicações. Tem que ver, na verdade, qual que é o... Vou fazer um advogado do diabo agora. Tem que ver qual que são os documentos que a defesa apresentou, quais são os documentos que o ministro Moraes está pedindo, porque é o seguinte, eu tenho uma pessoa da família com Parkinson, e o diagnóstico de Parkinson não tem um diagnóstico que fala, olha, é isso aqui, sabe? É ponto, pau. Quando você quebra a perna, você sabe que está com a perna quebrada. Quando você pega uma doença infecto-contagiosa, está lá. Parkinson demanda uma análise de exames de imagem, uma análise de exames de sangue com relação a níveis hormonais para determinados hormônios, uma análise clínica do paciente ao longo do tempo. Então, é por isso que quando o Collor falou Parkinson, eu falei, olha, é até esperto por parte da defesa, independentemente de ser verdade ou não, porque é um exame que demanda uma interpretação do processo para você cravar. Não é uma coisa pão, queijo, queijo. É uma coisa que demanda interpretação. A pergunta é, a defesa não entregou nem esses exames, exames hormonais, exames de imagem, outros exames, né, os relatórios clínicos, né, que poderiam, pelo menos, não vou dizer comprovar, mas indicar que a interpretação médica sobre esse pacote é Parkinson, né, ou não. E aí precisaria ver essa situação. Agora, o mais estranho de tudo isso, e é claro, isso vai dar canseira para a defesa, vai dar canseira para os peritos do Supremo Tribunal Federal. O que é mais estranho de tudo isso, Raquel, é que o próprio presidente Collor falou lá na audiência de custódia de que não sofre de mal nenhum, de não tem doença nenhuma. E a defesa tacou lá 3 já. Né? E vamos lembrar, ou seja, por que teve essa diferença? Ah, ele não queria se expor? Gente, a pessoa está para ser presa. Não é questão de se expor, sabe? É questão de falar. Ele estava sorrindo, falou, não, tô bem de saúde, tudo bem, etc e tal. E, em último lugar, como mesmo colocou a Raquel no início do programa, ao ler o relatório feito por autoridades que visitaram o local onde Collor está preso para verificar se estaria de acordo com o que se espera de uma sala de Estado maior, e todo mundo falou que sim, e que está de acordo com as comorbidades apresentadas pelo presidente da República. Ou seja, tendo ele Parkinson, transtorno bipolar e apneia do sono, aquele espaço é garantido que ele vai poder ter dignidade onde está. Eu questionei aqui o advogado de defesa do Collor, perguntando exatamente tem ou não tem Parkinson, mas ele disse que não está dando entrevistas a pedido da família. Josias, o que está parecendo para você esse caso? Raquel, reza a Constituição que todos são iguais perante a lei.
O Supremo é o guardião do texto constitucional. Então, o tribunal agora, mais do que decidir o futuro penal do Collor, o tribunal está decidindo que tipo de guardião da Constituição deseja ser. Ou vai assegurar o cumprimento do texto constitucional, que trata todos como iguais, ou vai tratar o Collor como um igual diferente dos demais. Ninguém adquire ou ninguém contrai a doença de Parkinson do dia para a noite. Isto decorre de uma série de sintomas que vão se acumulando ao longo do tempo e não é um raio que cai num determinado dia e que leva alguém a passar a enfrentar esta doença, que é uma doença muito grave, muito séria, né? Então, o que o Alexandre de Moraes está fazendo é impor aos defensores, pelo menos, o constrangimento de mostrar a evolução do quadro clínico do Fernando Collor, de tal modo a mostrar, olha, tem aqui, aconteceu esse evento há tantos anos, disso decorreu o evento, do evento X passou-se ao evento Y. Então, há um conjunto de sintomas que, ao longo de um determinado período, levou os médicos a concluírem que o Collor sofre da doença de Parkinson. Então, é preciso demonstrar, não basta aparecer um atestado agora, do dia para a noite, mostrando que o Collor está com uma doença tão grave como Parkinson, e ainda tem mais, está sofrendo lá de apneia, está sofrendo de bipolaridade. O Collor, até bem pouco, estava percorrendo os salões de Brasília, vendendo saúde. Foi a posse do ministro Ricardo Lewandowski, quando ele foi nomeado chefe da pasta da Justiça, esteve na posse do Flávio Dino, quando o Dino foi indicado pelo Lula para o Supremo Tribunal Federal, esteve no Congresso, estava lépido. E na audiência de custódia, o juiz que auxilia o Alexandre de Moraes no gabinete dele, no Supremo, perguntou com todas as letras, o juiz Rafael Henrique perguntou a certa altura, o senhor tem alguma doença? Faz uso de algum medicamento de uso contínuo? E o Collor foi categórico, não. Aí o juiz quis saber onde o Collor pretendia cumprir a pena e perguntou a ele se ele tinha passado por um exame de corpo de delito. E o Collor falou, olha, teve uma enfermeira aqui, tirou a minha pressão, mediu o batimento cardíaco, se isso é o exame de corpo de delito, foi feito. E não foi reportado nessa audiência nenhuma anormalidade, nada que representasse um risco à saúde do Collor. Aí ele vai preso, onde ele queria, em Maceió. O diretor da penitenciária cedeu a sua sala para o Collor. Tem lá, não é o quarto na cobertura confortável que o Collor reside ali, na orla de Maceió, mas ele está no melhor ambiente da cadeia. Pegou a sala do diretor, está lá, tem um espaço no fundo com plantas, ele pode tomar sol diariamente, então ele já tem uma condição privilegiada em relação aos demais presos. Então, não dá para soltar o Collor do nada. Então, como disse no início, Raquel, o Supremo precisa decidir, mais do que decidir o futuro prisional do Collor, o tribunal está diante da perspectiva de decidir que tipo de guardião da Constituição deseja ser. Ou leva a sério esse princípio constitucional segundo o qual todos são iguais perante a lei, ou então se autodesmoraliza para favorecer o Collor. Então, é disso que nós estamos falando aqui, é isso que o Supremo vai decidir nos próximos dias. Se abrir a tranca ali do Collor, mandar ele para uma prisão domiciliar, aí se desmoraliza o Supremo. É preciso que esteja muito bem assentado, muito bem documentado, sob pena de desmoralização do tribunal.